Olá! Na clínica, hoje em dia uma pergunta que não quer calar é sobre o uso de canabidiol, o CBD, para dermatite atópica canina, não é mesmo? Os tutores chegam cheios de certeza. Mas será que nós, como clínicos, estamos com as respostas na ponta da língua, baseadas em ciência? Bom, é para isso que estamos aqui. Vamos mergulhar nas evidências. A grande questão que a gente vai tentar responder é a seguinte: o que a ciência diz hoje realmente apoia o uso do CBD no manejo da dermatite atópica em cães? Será que é uma ferramenta nova e eficaz para esse problema tão antigo? Quem lida com isso todo dia sabe, dermatite atópica é um desafio gigantesco. É uma doença crônica, é frustrante para o tutor, para o animal e para a gente também. Então é super natural essa busca incessante por qualquer coisa que possa ajudar, por novas opções terapêuticas. Então, nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender por que o CBD virou essa febre toda. Depois, a gente entra na ciência por trás dele. Aí, o ponto principal: o que os estudos em cães mostram de verdade. E para finalizar, claro, dosagem, segurança e o que a gente precisa ter em mente na hora de pensar em prescrever. Ok, vamos lá. Por que, de repente, todo mundo só fala em CBD para cachorros? De onde vem todo esse interesse? Olha, a grande força por trás disso vem dos tutores que enxergam o CBD como uma alternativa mais natural. E, de fato, a ciência aponta para um potencial anti-inflamatório e para aliviar a coceira sem os efeitos psicoativos do THC. O resultado? O pessoal chega na clínica já perguntando, com o produto na mão às vezes, e muitos de nós, veterinários, nos sentimos meio sem chão para dar uma resposta sólida baseada em evidência. Certo, a ideia parece interessante, mas como o CBD agiria de fato na pele de um cão atópico? Vamos dar uma olhada na ciência por trás dessa promessa. A chave de tudo parece estar no sistema endocannabinoide da pele. É como se fosse um grande maestro regendo a inflamação e a imunidade ali no local. E o ponto mais importante aqui é que já está confirmado. Os cães têm os receptores CB1 e CB2 em células super importantes da pele, como os queratinócitos e os mastócitos. Ou seja, o alvo para uma possível terapia, ele existe. E aqui a história fica bem mais complexa. O CBD puro, na verdade, não se liga com força naqueles receptores clássicos, o CB1 e o CB2. Parece que os efeitos anti-inflamatórios dele vêm de outras vias. E isso nos leva a um conceito super importante: o efeito comitiva. Produtos que não são puros, que são de espectro amplo, vêm com outros compostos da planta que podem agir em conjunto, teoricamente melhorando o resultado final. Ah, e tem mais. Estudos in vitro mostraram até uma atividade contra bactérias, o que é bem interessante para a dermatite atópica. Bom, com essa base teórica, vamos para o que realmente importa na prática clínica. O que os estudos em cães com dermatite atópica mostram? E já adianto, a quantidade de estudos bons e controlados é bem pequena. E aqui está o grande dilema. Os resultados são totalmente conflitantes. De um lado, tem o estudo de Lowinger, que foi controlado com placebo, e ele viu melhora na coceira, mas não nas lesões de pele. Do outro lado, o estudo de Moge, que foi retrospectivo, sugeriu melhora em tudo, mas não tinha grupo controle, o que enfraquece bastante a conclusão. E para deixar tudo ainda mais confuso, um terceiro estudo, de Mariga, também controlado, não viu diferença nenhuma em relação ao placebo. E aí? Então não tem como fugir disso. A conclusão hoje é que a evidência que a gente tem é muito fraca e aponta para lados opostos. Um estudo controlado diz que ajuda na coceira, outro estudo controlado diz que não faz diferença nenhuma. Isso torna impossível, neste momento, bater o martelo e dizer que o CBD funciona para dermatite atópica canina. Certo, vamos mudar o foco para um ponto super prático. Se um clínico resolve usar, ou se o tutor já está usando por conta própria, o que a gente precisa saber sobre dosagem e, o mais importante, sobre a segurança do produto. A boa notícia é que, no geral, os estudos mostram que o CBD parece ser bem tolerado. Os efeitos colaterais mais comuns são vômito, diarreia e uma certa letargia, mas geralmente são coisas leves. Agora, atenção! É fundamental saber que existe um relato de caso publicado de uma reação cutânea gravíssima, a síndrome de Stevens-Johnson, que foi possivelmente associada a um produto com CBD. É raro, mas aconteceu. Agora, o achado de laboratório mais consistente e que mais chama a atenção é este aqui: a elevação da fosfatase alcalina. E não é uma elevaçãozinha não.
Em alguns estudos de segurança, os cães chegaram a valores que passaram de 1.500 unidades por litro. Mas calma, antes de entrar em pânico, a gente precisa de contexto. Essa citação é a chave. A principal hipótese é que esse aumento todo da fosfatase alcalina talvez não seja um sinal de que o fígado está sendo destruído, mas sim uma resposta adaptativa. O fígado estaria produzindo mais enzimas, algo parecido com o que a gente já vê com outros remédios, como o fenobarbital. Mesmo assim, é claro, o monitoramento se torna obrigatório. Outro ponto de atenção é o risco de interações com outros medicamentos. A gente sabe que o CBD inibe enzimas importantes do fígado, as do citocromo P450, e isso poderia bagunçar o metabolismo de outros remédios. O curioso é que um estudo que olhou a administração junto com o fenobarbital não achou grandes alterações, mas o risco teórico existe e precisa ser considerado em cada paciente. E agora vamos para a nossa última parte, que fala dos desafios do mundo real, aqueles problemas que não estão nos artigos científicos, mas que a gente enfrenta no dia a dia da clínica. E aqui está o que talvez seja o maior problema de todos. O mercado de CBD é uma terra sem lei. Vários estudos já compraram produtos e analisaram. A quantidade de CBD no frasco quase nunca é a mesma que está no rótulo. E não é só isso. Existe o risco de contaminantes como THC, pesticidas, metais pesados. E para piorar, a própria molécula de CBD é instável. Ou seja, a gente fica numa incerteza total sobre o que o animal está de fato recebendo. Então, vamos amarrar tudo. A evidência de que funciona é limitada e conflitante, na melhor das hipóteses. A segurança parece ser boa para a maioria, mas tem que monitorar a fosfatase alcalina. O grande calcanhar de Aquiles é a falta de controle de qualidade e padronização dos produtos. A gente precisa desesperadamente de mais pesquisas sérias e bem controladas. E a gente termina com essa pergunta no ar. Com base em tudo que foi mostrado, a ciência básica, os resultados conflitantes e os imensos problemas de regulamentação, a decisão de usar ou recomendar o CBD para dermatite atópica canina hoje recai totalmente sobre uma avaliação crítica e individualizada de cada clínico. A evidência atual nos convida muito mais à cautela do que ao entusiasmo.